Queridos, tem um texto da palavra de Deus que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, há um tempo atrás, faz alguns anos já, eu estava ajudando um empresário, fazendo uma certa assessoria administrativa com ele. Ele estava passando por um momento muito difícil, de muita turbulência, muita dificuldade nos seus negócios. E nós começamos a caminhar e traçar ali alguns objetivos, algumas linhas de atuação. E ele então foi agindo, foi realizando e foi fazendo. E com o passar dos meses, graças a Deus, ele começou a obter alguns bons resultados. Até que um dia eu encontrei com ele, ele disse: sabe, Pio, a semana passada eu paguei todas as minhas dívidas, encerrei, tirei o meu nome que estava sujo, está tudo certo, tudo correto. Eu tenho um valor de capital de giro, a empresa está crescendo, surgiram novos contratos, eu estou feliz. Interessante que quando ele estava falando aquilo para mim, eu fiquei contente, mas o que chamou a minha atenção foi vê-lo livre, foi vê-lo solto, leve, foi vê-lo sem nenhuma condenação. A impressão que me dava é que ele respirava de forma diferente, falava de forma diferente, sorria de forma diferente, agradecia de forma diferente, porque ele se sentia livre. Agora, amados, existe algo pior do que uma dívida financeira que tem oprimido a humanidade, chamado pecado. E as pessoas se sentem condenadas, as pessoas se sentem cansadas, elas se sentem abatidas, frustradas, elas se sentem com medo de Deus, elas caminham sem alegria, o sorriso não é profundo, a vida não é intensa, não é abundante. Mas eu tenho uma grande notícia para você. Assim como aconteceu com aquele empresário, materialmente ele estava livre, sem condenação. Eu quero dizer a você que é possível viver uma vida sem condenação. Esse texto que nós lemos diz: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação existe sobre ele. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você poder viver a sua vida em perfeita paz, em plena paz, em perfeita alegria? Não é maravilhoso você despertar todas as manhãs sabendo que não existe mais condenação sobre a sua vida, não existe mais culpa, não existe mais opressão? Pelo contrário, você pode viver uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de realização, porque agora você está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou pecador, você é pecador, e por isso o nosso pecado exige punição. Mas Jesus Cristo veio para ser punido em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar, para nos livrar de toda condenação e para nos dar uma vida de paz, de alegria, uma vida plena de felicidade e de realização. Eu quero fazer um convite muito especial. Talvez você esteja no nosso meio pela primeira vez, segunda vez, não sei. Mas eu tenho certeza que desde o momento que você colocou os pés aqui, você sentiu algo diferente, uma atmosfera diferente, um ambiente diferente. É porque o Senhor Jesus está aqui e Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Você quer entregar o seu coração a Jesus e declarar que Ele, somente Ele, é teu Senhor e teu Salvador? Você quer viver uma vida sem condenação? Isso é possível. Eu não estou oferecendo para você uma religião, não estou oferecendo para você uma igreja, não. Estou oferecendo sim um relacionamento, uma comunhão com Deus através de Cristo Jesus. E eu quero pedir uma gentileza a você. Se você está tomando essa decisão aí no seu coração, dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero a salvação, eu quero o Salvador.
com toda liberdade, sem nenhum constrangimento, aí onde você está, faça um gesto, levantando uma das mãos, dizendo: eu quero a salvação, eu quero a paz, eu quero a alegria, eu quero a felicidade. Ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês podem baixar a mão, Deus abençoe. Graças a Deus. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está demonstrando essa sua decisão, essa sua escolha. Ali atrás, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Graças a Deus. Aqui, amém. Deus abençoe, glória a Deus. Aqui também, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: eu quero Jesus, eu quero a salvação, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Não deixe passar a oportunidade. Aqui em cima, graças a Deus, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: eu quero viver sem condenação, eu quero viver sem peso, eu quero viver sem opressão na minha vida. Eu quero dizer, se você não levantou a sua mão, e a sua mão está pesada, você se sente um pouco acanhado, eu quero dizer que você tem plena liberdade, você está livre para fazer essa escolha, para tomar essa decisão agora, em nome de Jesus. Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, levante a sua mão agora, ali atrás, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, aqui desse lado, amém, graças a Deus, Deus abençoe. Aonde está indo o jovem, a jovem, o homem, a mulher, o ancião, o adolescente, aqui, Deus abençoe, o garotinho. Mais alguém? Mais alguém? Você quer Jesus? Quer a salvação? Quer o perdão dos seus pecados? Isto é possível. Você pode ter entrado hoje aqui com um fardo, com um peso nas suas costas, mas você não precisa sair com esse fardo, com esse peso, em nome de Jesus. Mais alguém? Levante a sua mão e diga: eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero o perdão dos meus pecados. Amém. Graças a Deus. Eu quero nessa hora pedir uma grande gentileza. Se você me permitir, eu gostaria de convidar todos vocês que levantaram as suas mãos a saírem dos seus lugares aí e virem aqui à frente. Por quê? Eu quero abraçar você, nós queremos abraçar você e queremos orar, abençoando a sua vida em o nome de Jesus. Pode sair, isso, com toda a liberdade. Saia do seu lugar. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa vai conduzir você aqui à frente. Pode vir, venha, isso, venha. Com alegria, em nome de Jesus, pode vir, vem aqui à frente, nós queremos orar abençoando você, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, isto, pode vir, venha. Enquanto vocês estão vindo aqui à frente, eu quero falar para você que nos assiste e nos acompanha pela internet. Nesta hora, você poderá fazer esta oração de entrega, de confissão, juntamente com todos nós, e você vai ter o perdão dos seus pecados, a sua condenação será tirada, e você viverá uma vida livre e abundante, em nome de Jesus. Enquanto esses queridos estão vindo aqui à frente, eu também quero estender o convite para você, que já frequentou a igreja, por uma ou outra razão, você parou, por uma ou outra razão, você desistiu, mas hoje você quer reconciliar com Deus. Vem aqui à frente, rapidamente saia do seu lugar e venha reconciliar-se com Deus, para você desfrutar dessa vida de paz, dessa vida de alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer reconciliar com Deus, por gentileza, saia do seu lugar, este é o seu momento, esta é a sua hora, em nome de Jesus. Graças a Deus, pode vir, venha com alegria, em nome de Jesus. Eu quero dizer para todos vocês que vieram aqui à frente, que nós estamos felizes com essa sua decisão, com essa sua escolha. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que nesta hora, todos os seus pecados serão tirados. Não é maravilhoso isso? Viver sem culpa, sem condenação alguma. Mas de repente você pensa assim, diz: ah, pastor, eu já fiz tanta bobagem na minha vida, já cometi tantos erros na minha vida. Sabe de uma coisa? Não importa. Não importa, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E agora você vai experimentar paz, paz profunda, alegria, felicidade, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz, e Ele nos dá vida em abundância. Nós vamos orar, vamos fazer o seguinte: eu vou dizer uma palavra, uma frase, e eu peço a você que repita depois de mim, em voz alta. Faça das minhas palavras as tuas palavras, coloque o seu pensamento em Deus, e Deus, Ele vai ouvir a sua voz, a sua oração, porque nós vamos fazer a oração através de Jesus, em nome de Jesus. A igreja, como gesto de apoio, como gesto de amor, como gesto de carinho,
poderá também repetir esta oração juntamente com esses queridos. Se você sentir liberdade, se quiser fechar os olhos, feche os olhos e diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que eu sou pecador, que eu não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Pai Celestial, lava-me nesta hora no sangue de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu sei que eu estou salvo. Em nome de Jesus, eu declaro que Jesus Cristo se fez carne. Eu declaro que Jesus Cristo foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Nesta hora, eu libero perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me entristeceram, e eu as abençoo com salvação, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, dá-me da Tua paz, dá-me da Tua alegria, cele a Sua presença em meu coração, e cancelo agora todo pacto, toda aliança com os poderes das trevas, e eu me declaro livre, salvo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, dê meia volta, fique de costas para mim, dê meia volta, olhe para a igreja, a igreja vai dizer assim: nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Querido, eu quero compartilhar um pensamento sobre a importância e sobre o poder do testemunho, testemunhar. E eu gostaria, com a graça de Deus, abrir os teus olhos e encorajar você a frutificar. A Bíblia diz que nisto é glorificado o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, Ele é glorificado quando nós frutificamos. E eu tenho dito para alguns irmãos o seguinte: você cristão, tem sentido um pouco de tristeza, você tem sentido assim um pouco de, às vezes, desânimo, abatimento, cansaço? Sabe qual é a receita divina para combater isso? Você levar uma pessoa a Jesus. Isso reacende alegria no teu espírito, na sua vida cristã, isso renova o seu gozo, e você volta a desfrutar de uma dimensão de alegria, de paz, de felicidade que você já havia perdido. Eu quero ler com você, por gentileza, o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, de 1 até o versículo 6, de 1 a 6, o segundo livro dos Reis. É uma história linda, uma história maravilhosa, e eu quero pensar algumas pérolas preciosas, eu quero garimpar aqui esta joia e dividir com você, com a graça de Deus. O texto sagrado diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, ou seja, pelo rei da Síria, pois por meio de Naamã, o Senhor Deus, Jeová, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Diga comigo assim: uma menina.
Um pouquinho mais forte. Uma menina que passou a servir, que passou a ser escrava da mulher de Naamã. E o texto continua. Um dia ela disse à sua senhora, a esposa de Naamã, a menina disse à esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial, o meu general, Naamã, para que o cures da lepra. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós sabemos que a Bíblia é um livro econômico, é um livro sintético. E muitas vezes uma história, muitas vezes um versículo, ele está dentro de um contexto social, histórico, econômico, que eu e você precisamos pesquisar, precisamos procurar para ver qual é a situação onde desenvolveu esta história. Você pode imaginar esse versículo, você pode imaginar este pensamento aqui. Você pode imaginar essa ocorrência, ao mesmo tempo tão trágica, tão difícil, e com tanta presença de Deus, com tanto governo de Deus, a mão de Deus tão presente nesta história. Eu gostaria de compartilhar o primeiro ponto, o primeiro pensamento, a bênção do testemunho. Você que está anotando a mensagem, a bênção do testemunho. O nome Naamã significa deleite ou amável. Naamã, deleite, amável. Esse texto diz que Naamã, ele era um homem muito respeitado. Ele era o comandante, ele era o general do exército da Síria. O rei da Síria considerava este homem em extremo. Por quê? Porque Naamã era um estrategista, Naamã era um vencedor, era um conquistador. Naamã, quando ele saía com o exército, comandando o exército da Síria, ele tinha êxito, ele tinha vitórias, ele colecionou muitas medalhas, muitas conquistas. Este homem tinha uma história, um histórico de êxito e de sucesso nas suas campanhas militares. O texto não diz qual a idade desse homem, talvez aí uns 60 anos, alguma coisa assim. Mas o texto diz que em determinado momento da vida desse homem, ele sentiu que algo estranho estava acontecendo no seu físico, no seu corpo. E aquilo que ele mais temia um dia foi diagnosticado pelos médicos da Síria. E os médicos disseram: grande general, respeitado general, o diagnóstico que eu tenho para você não é bom, é terrível. Você foi acometido de lepra. Você tem a lepra. Queridos, eu não sei quanto tempo que esse homem conviveu com essa doença. E a Bíblia também não diz qual era a gravidade dessa doença na vida desse homem. Mas a Bíblia diz que na casa deste homem, estava residindo uma garotinha, 10 anos, 12 anos, 13 anos, alguma coisa assim. E como é que essa menina veio morar na casa do general da Síria? Como que ela veio parar nessa nação? O texto sagrado diz que um dia, Naamã, comandando o exército dele, começou a atacar alguns vilarejos, algumas aldeias, próximo da fronteira da Síria, algumas aldeias israelitas. E é interessante que quando ele comandava o seu exército, seus soldados, ele matava os jovens, eles roubavam o gado, roubavam a ovelha, roubava tudo o que havia sido colhido e levava para a Síria. E numa dessas investidas, o texto sagrado diz que ele deu numa aldeia, e ele então matou ali os jovens, matou ali os homens, e levou pessoas, não só animais, gado, jumentos, camelos, como despojo, mas também levou algumas pessoas, dentre elas levou uma garota, de 10, 11, 12 anos de idade. Você pode imaginar
que essa garota viu Naamã e o seu exército matando o seu pai e sua mãe ao fio da espada? Você pode imaginar que essa garotinha presenciou o seu irmão mais velho, ao tentar defender a sua própria casa, ser morto por Naamã e pelo seu exército? Você pode imaginar a dor e a angústia, o desespero em uma criança? Talvez essa menina tivesse um irmãozinho de 5, 6 anos de idade. E quando ela estava sendo arrancada, quando ela estava sendo amarrada, quando ela estava sendo conduzida pelos soldados de Naamã, de repente ela consegue olhar os olhinhos do seu irmão em lágrima, em desespero, e ela sem poder fazer nada, e era a última lembrança que ela tinha. Provavelmente o seu avô, a sua avó, também foram mortos por Naamã e pelo seu exército. Essa menina é levada para a Síria. Essa menina começa a viver num país de língua diferente, de costumes diferentes, comida diferente, sabores diferentes. Essa menina tenta se adaptar e agora ela é escrava da esposa de Naamã. Talvez ali fazendo ainda algumas pequenas tarefas, limpando algumas coisas, varrendo. Mas certamente, dali uns anos, ela seria uma das escravas sexuais de Naamã ou de algum outro homem naquela nação. Esse era o destino, esse era o futuro dessa menina. Eu tenho certeza que se nós, todos nós aqui, reunirmos os nossos problemas, juntarmos os nossos problemas, todos, não chega a metade do problema daquela garota. Tão jovenzinha, tão pequena, tão criança, passando por tanta dor, por tanta lágrima, por tanto desatino. Ela não podia mais clamar pela mãe, ela não podia mais ouvir a voz da sua mãe e do seu pai, ela não ouvia mais o cântico, as festas da sua nação. Ela estava ali, como escrava, sem futuro, sem destino, sem esperança. E o texto sagrado diz que um dia chegou aos ouvidos dessa garota que o general da Síria, Naamã, estava com lepra. Ele está leproso. Se fosse eu, se fosse você, sabe o que nós faríamos? Yes! Aleluia! Deus pesou a mão, glória a Deus, aleluia! Mata, Senhor, queima, Jeová, destrua esse homem. Eu sabia, Deus, que o Senhor tarda, mas não falha. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a sua mão ia esmagar este homem. Ele matou a minha mamãezinha, meu papai, ele matou meus irmãos, ele me roubou, ele me sequestrou, ele me fez uma escrava. Deus, o Senhor é poderoso, Deus, o Senhor é tremendo, Deus, eu te amo, Deus. Foi isso que ela fez? Não. Não foi isso que ela fez. Quando ela soube que o assassino dos seus pais, aquele que havia tirado a sua liberdade, seu convívio familiar, a sua herança, a sua cultura, a sua língua, a sua tradição, estava leproso, ela teve compaixão daquele homem. E ela vem falar com a esposa de Naamã. E ela diz: o meu Deus é poderoso. O meu Deus é poderoso para curar o meu senhor Naamã. Não havia mais esperança naquela casa. Naamã provavelmente vivia num palacete,
cercados de riqueza, cercados de honra, cercados de privilégios. Mas quando aquela menina percebeu que uma mensagem de morte, uma mensagem de enfermidade entrara naquela casa, o clima havia mudado, a esposa de Naamã estava triste, abatida, cabisbaixo, chorando pelos cantos. Quando ela se inteirou do que estava acontecendo, ela diz: ei, tem solução sim para o seu mal, tem solução sim para a doença do meu senhor Naamã. Há esperança, porque eu sirvo um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus de amor, que pode curar Naamã. Toda vez que eu coloco o pé aqui, é porque eu quero falar sério com você. Eu me pergunto, e tem um livro que eu escrevi uns anos atrás, no finalzinho do livro eu também coloco esse pensamento. Que força, que poder, que seres conseguem me amordaçar, amarrar a minha boca, ao ponto de eu não testemunhar do meu maior tesouro, que é a salvação em Jesus. Que força é esta que consegue me amarrar? Que eu consigo passar uma semana, um mês, um semestre, um ano, sem falar de Jesus para nenhuma pessoa. Que poder é este que me escraviza assim? E pensando, raciocinando, eu não estou dizendo que é isso, mas sabe por que eu e você não falamos do amor de Jesus para as pessoas? Porque nós estamos decepcionados com Deus. Se na área familiar tudo bem, talvez na área profissional não. Se na área profissional e familiar está bem, talvez na área espiritual, econômica, não sei o quê, E por sempre eu estar enfrentando alguma adversidade, alguma lutinha, algum probleminha, eu me calo, eu não testemunho. Querido, se tinha uma pessoa, se havia na terra uma pessoa para estar, entre aspas, de mal com Deus, era essa menina. Essa menina poderia estar pensando: eu falar que Deus é grande? Eu falar, testemunhar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta? Eu não. Por que Ele não me protegeu? Por que Ele não me guardou? Por que Ele permitiu que os meus familiares fossem assassinados, mortos? Por que Ele permitiu? Por que Ele permitiu que os meus olhos contemplassem tanta dor? Agora eu dizer que esse Deus é bom, que esse Deus é grande, que esse Deus salva? Eu não. Problema de Deus, que Deus se lixe. Foi isso que ela fez? Não. Uau. Às vezes, por passarmos por algumas frustraçõezinhas, decepções, eu não vou mais à igreja, não vou mais ao grupo familiar, não vou dar meu dízimo nem minha oferta. Quero ver como Deus vai se virar sem o meu dízimo. Irmãos, nós não fazemos isso? Não fazemos? Nós não fazemos assim? Hã? Você já ficou bicudinho assim, de malzinho com Deus e tal? Deus, estou de mal. Em nome de Jesus, amém. Hã? Senhor, as coisas não estão saindo como eu quero. As coisas não estão acontecendo como eu mereço. As coisas não estão acontecendo como eu gostaria que fosse. E agora eu vou testemunhar para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu amigo, que Jesus me ama, que Jesus é poderoso, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode salvar. Eu não vou testemunhar para ninguém. A bênção do testemunho. Essa menina, mesmo vivendo
em uma situação terrível, adversa, como eu já tentei descrever para você, nos mostra que a confiança em Deus, no coração desta menina, nunca diminuiu. Nunca diminuiu. Ela dá testemunho do poder de Deus e de como Deus pode salvar e poderia salvar o general sírio que lhe havia feito tanto mal. Apesar das circunstâncias adversas em que essa menina estava vivendo como escrava, como eu disse, sendo arrancada dos braços da sua família, a confiança e o amor que ela tinha pelo Deus de Israel não diminuiu jamais. Esta menina, ela aprendeu a viver acima das circunstâncias. Esta menina, ela aprendeu a viver acima do que os olhos e as emoções dela percebiam. Essa menina sabia que Deus era criador dos céus e da terra, um Deus que se importa conosco e um Deus que não tem que nos dar todas as respostas. Essa menina conhecia a soberania de Deus. Que coisa impressionante! Quando nós damos testemunhos do poder de Deus, a quem quer que seja, a razão, o motivo deve ser glorificar a Deus. E esta menina queria glorificar a Deus. Ela dizia: eu não entendo o que aconteceu comigo, não entendo o que aconteceu com a minha família, eu não tenho essas respostas, mas uma coisa eu sei: eu vou glorificar a Deus, eu vou testemunhar, eu vou dizer para as pessoas que Deus é poderoso, que Deus me ama, que Deus estende a sua mão de graça sobre a minha vida, eu vou testemunhar. Queridos, que coisa tremenda, que mensagem, que modelo. Essa menina cria no poder de Deus, cria que Deus era poderoso, mas do jeito de Deus e não do jeito dela. Ei, escuta isso. Eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Ele pode todas as coisas, mas do meu jeito, não do jeito dele. Eu quero escravizar Deus, eu quero obrigar Deus, eu quero oprimir Deus, eu quero enjaular Deus, eu quero enlatar Deus, eu quero dizer: Deus, o seu poder tem que ser assim, 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 em nome de Jesus, amém. Mas essa garota não. Ela diz: Deus tem poder, eu sei que Ele tem poder, e do jeito dele, não do meu jeito. Posso ouvir um amém? Aleluia! Queridos, a paixão dela por Deus era tão grande que ela fala com a esposa de Naamã. Ela dá testemunho. Ela diz: lá na minha nação em Samaria tem um homem de Deus, um profeta. Se o meu senhor Naamã puder falar com esse homem, ter um encontro com esse homem, ele será completamente curado, ele será completamente restaurado. E ela começa a dizer, falar, narrar histórias dos feitos de Deus, das obras de Deus. E ela consegue ver surgir no coração, no peito da esposa de Naamã, uma esperança. O seu rosto, começa a brilhar, os seus olhos começam a ver a possibilidade de ver o seu esposo curado. Uma garotinha de 10, 12 anos, tudo contra ela, tudo de uma maneira adversa a ela, consegue dar um testemunho com tanta veemência, com tanta convicção, com tanta intensidade, com tanta alegria, com tanta paixão, que ela convence essa mulher. Naamã volta à tarde para casa, vergando ali o seu uniforme de general, no seu peito as suas medalhas. Provavelmente a maioria das pessoas não sabia que ele era leproso, mas ele estava ali debaixo do seu uniforme, com a sua cabeça erguida. Mas somente a menina que conhecia Naamã na sua intimidade, Naamã na sua casa, só sabia que ele era leproso. Queridos, fazendo aqui uma pequena aplicação, quantas pessoas
que estão do seu lado, que sorriem, que senta na sua Ferrari, no seu carrão, mas estão leprosos. Não a lepra a doença, mas a lepra o pecado. Estão sem esperança, estão tristes, estão abatidos, estão angustiados. Quantas pessoas que ainda continuam ostentando o seu belo terno, de repente como o meu, né? Um terno bacana, uma gravata legal. Tem marca isso aqui? Tem. Hugo Boss. Dizem que é bom esse troço aqui, não sei. Olha, uma gravata Hugo Boss, um terno legal. Mas por baixo da vestimenta, leproso. Leproso. Sem esperança, sem paz, sem alegria. Está esperando eu e você, cada um de nós, dizer a Ele: ei, eu conheço um Deus, eu conheço um Deus, que tem poder para te salvar, para te libertar, para te restaurar, para te curar. Um Deus que faz milagres. Ei, queridos, precisamos colocar a palavra de Deus acima das nossas experiências. Vocês conhecem a história? Um tempo atrás, meses atrás, eu sepultei o meu irmão mais velho, morreu com câncer, mas eu creio que Deus cura o câncer. A minha experiência não invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das nossas experiências. Por isso você pode dizer àquela pessoa que está do seu lado: ei, pare de sofrer, pare de usar álcool, pare de usar cigarro, pare de usar crack, pare de usar maconha. Ei, existe esperança, existe paz, existe alegria. Jesus Cristo é real, Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas que estão aí na sua mansão, nos seus carros, nas suas empresas, na sua glória terrena, mas o texto sagrado diz: Naamã fez isso, conquistou o general famoso, poderoso, mas, porém, leproso. Se você me permitir, eu queria fazer uma proposta para você, mas assim, com toda leveza. Você toparia? Nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja no primeiro final de semana de março. Então temos aí 3 semanas, né? Alguma coisa assim, 4 semanas. Você toparia até o aniversário você dar testemunho para uma pessoa? Para uma pessoa, falar do amor de Deus, falar do poder de Deus, falar da salvação que é em Cristo Jesus, trazer essa pessoa para a integração e acompanhá-la na integração umas 3 reuniões pelo menos, e depois acompanhá-la até ela ser consolidada, firmada num grupo familiar. Você toparia isso? Eu tenho uma pessoa, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, eu conheço alguém, eu vou dar o testemunho, eu vou falar de Jesus. Ela não pode continuar abatida, triste, sofrendo. Vocês sabem, o primeiro sábado de cada mês, praticamente todos os sábados, um ou outro que a gente não tem, mas a maioria dos primeiro sábado de todo mês nós temos aqui um culto chamado de curas e milagres. Vamos fazer aqui um testezinho. Você conhece alguém que está enfermo, doente, precisa operar, tem um diagnóstico, está debaixo de tratamento? Você conhece alguém assim? Já ouviu falar? Já. Por que você não traz essa pessoa aqui no sábado?
Ontem tivemos um culto maravilhoso aqui. Traga ela. Viu, mas ela está na UTI. Traga na ambulância, a gente coloca a cama aqui, ela... Não, mas Traga aqui, vamos orar. A gente ora e diz: Pai, cura essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, amém. O problema agora está com Deus, não é conosco. Nós precisamos aprender a dar uma chance para Deus ser Deus. Essa menina dá testemunho. Naamã chega à tardezinha em casa, vê a esposa alegre, feliz. Quando ele saiu, ela estava triste, abatida. E Naamã diz: querido, o que aconteceu? O que foi lá? Eu tenho uma notícia para lhe contar, Naamã. O que é? Sabe essa menina? Sei. Que você matou o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó? Sei. Que você roubou, pilhou a casa dela? Sei. Que é nossa escrava? Sei. Essa menina, ela diz que tem esperança para você. Ah, é? É. Como assim? Ela diz que tem um homem lá em Samaria, um profeta. E se você for ter com ele, ele vai curar você, porque o Deus dela é o Deus que criou os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles há. É o único e verdadeiro Deus, é o Deus poderoso que pode curar você. A esposa de Naamã agora, por sua vez, repete o testemunho, com tanto entusiasmo, com tanta convicção, que convence Naamã. E Naamã faz o quê? Vai falar com o rei. Rei, que foi, Naamã? Tem solução para o meu problema? Ah, é? Como que é? Tem uma menina escrava. De repente o rei diz assim: Naamã, não é uma pegadinha, não? Você foi lá, você invadiu aquela nação. Agora você não pode ir com o exército, você tem que ir só com uma caravana, com uma comitiva. E de repente eles vão matar você, é uma retaliação. Essa menina é uma espiã. Naamã falou com tanta certeza, com tanta convicção, que convenceu o rei. O testemunho de uma menina escrava de 10, 11, 12 anos promoveu uma conferência entre nações. E agora o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo: eu estou enviando o meu general, o homem mais importante da minha nação, o homem que é o meu braço direito, e ele está leproso, e eu quero que você cure esse homem. Uau! A bênção de um testemunho. A bênção de um testemunho. Queridos, como isso é maravilhoso. Um segundo pensamento, eu não quero trabalhar todo ele. Se tu uma bênção. A palavra de Deus diz que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, se tu uma bênção. Queridos, eu e você existimos para sermos bênçãos. Não é para nós criarmos problemas, não é para a gente criar confusão, não é para você ficar fazendo fofoca no Facebook, não é para você ficar com língua comprida falando mal dos outros. A Bíblia diz que eu e você existimos para sermos bênção. Se tu uma bênção. Esta menina, como eu disse, se somarmos todas as nossas frustrações, decepções, angústias e problemas, não chegaria à metade do problema daquela garota. Mesmo assim, aquela garota decide ser uma bênção na vida do seu pior inimigo. Se tu uma bênção. Seja uma bênção na vida daquele frentista que abastece o seu carro, na vida daquela moça que vende o pão e o leite para você, da pessoa que lava a sua roupa, da pessoa que lava o seu carro. Ser uma bênção no porteiro do seu condomínio, no seu vizinho. Ser uma bênção no colega de classe, no colega da sua escola, no seu trabalho, no seu chefe, no seu subordinado. Seja você uma bênção. E a maior bênção que você pode ser na vida da pessoa é dizer: não sofra mais, existe esperança, existe alegria, existe uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero apresentar o meu maior amigo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vou convencer você, o Espírito Santo vai. E daí? Até final de fevereiro, uma pessoa, uma só, para sentar do seu lado.
Só uma. Topamos ou não? Faça assim, Senhor, traga uma pessoa, meu irmão. Daqui a pouquinho, nós vamos participar do pão e do cálice, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E só poderemos participar porque um dia alguém se importou conosco e falou do amor de Deus. Pio, mas eu já nasci crente, já nasci num lar evangélico. Mas alguém então falou para os seus pais. Não, mas meus pais também nasceram crentes, já nasceram santos. Então alguém falou para os seus avós, bisavós. Mas alguém um dia testemunhou de Cristo Jesus para que você pudesse ter a certeza da salvação, ter a paz, ter a alegria, ter a vida abundante, ter a vida conquistada por Cristo Jesus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Eu não quero entrar nesse assunto, não temos tempo. Talvez numa outra mensagem. Versículo 15 de 2 Reis 5:15. Olha o que diz ali, que texto engraçado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Aqui Naamã já tinha mergulhado. Se você conhece a história, muito que bem. Se você não conhece, a história é muito simples. Naamã vai, ele chega lá em Israel, vai falar com o profeta, e o profeta manda ele mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. E ele mergulhou 7 vezes, e o texto diz que ele ficou purificado. A pele dele ficou como a pele de um garoto. Se ele tivesse 60 anos, talvez ele tivesse rugas. Eu não sei ainda o que é ruga, né? Mas talvez ele já tivesse algumas rugas. Né? 60 anos talvez já tivesse algumas ruguinhas, pé de galinha, né? Uma papadinha, alguma coisa caindo, né? Mas o texto sagrado diz que a pele dele se transformou como a pele de um garoto. Ele ficou tão impactado, voltando ao texto aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei. Olha o fruto do testemunho, meu irmão. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. Lembra que ele estava com 72 quilos de ouro, 300 e tantos quilos de prata, mais aquelas roupas. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse dar aqueles presentes. Eles, imagina, ganhar 72 quilos de ouro. Dá para colocar em todos os dentes, dá para... Olha o versículo seguinte. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais, aleluia, uau, nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Uau! Uau! Eu não vou entrar no contexto cultural, porque as nações da terra conheciam os deuses como sendo os deuses territoriais, os deuses da terra. Então, para ele servir a Deus Jeová, ele imaginava que ele tinha que levar terras de Israel, chegar lá, fazer um altar e adorar em cima daquela terra que ele levou. Era essa a cultura da época, era assim que eles entendiam e pensavam. Mas esse homem diz: nunca mais eu vou oferecer sacrifício aos deuses, a não ser o Deus verdadeiro. Você pode imaginar, você testemunhar para alguém, e daqui a 3, 4 meses essa pessoa olhar para você e dizer assim: olha, nunca mais eu vou me entregar à prostituição, nunca mais eu vou me entregar ao alcoolismo, nunca mais eu vou entregar à devassidão, nunca mais eu vou servir a esses deuses.
Você pode imaginar a alegria. Naamã volta. Era costume da época, um cavaleiro ir à frente, chegando lá anunciava: amanhã pela manhã chegará Naamã, o general, com a sua comitiva. O coração da esposa de Naamã começa a acelerar. E ela vai para a menina e diz: ele está voltando, será que ele está voltando curado? Será que alguma coisa aconteceu? E a menina calma, serena, tranquila, sorrindo, diz: é claro que ele foi curado. Mas como você tem essa certeza, menina? Porque a certeza, ela é mais infantil do que adulta. Uau! Chega Naamã, volta Naamã. A esposa olha e diz: não, mas não é ele. Ele saiu daqui cheio de ruga, né? Papadinha, tal. Tá um garotão. Tá parecendo Pio, assim, novão, todo, né? Cabelo pintadinho, todo arrumadinho, tudo, né? E aí os dois se encontram. A alegria naquela casa, a dança, a festa, o júbilo, a salvação. E aquela menina ali olhando. Daqui a pouco Naamã chama e diz: sabe, eu trouxe uma carga de terra. Eu trouxe uma carga de terra. E sabe de uma coisa? Eu vou fazer um altar. Mas eu não sei como cultuar o seu Deus. Você me ensina? A menina diz: ah, ensino sim. Agora a menina começa a discipular Naamã e toda a sua casa. Olha, para cultuar a Deus é assim, é muito simples. Você chega diante dele e diz: pai, eu te amo, eu te adoro. Queridos, ela começa ali, ela começa a primeira igreja fora de Israel. Começa o culto, começa a celebração, começa a adoração, começa o serviço a Deus, ali em terra estranha. Ela agora pode louvar o seu Deus, exaltar o seu Deus, cultuar o seu Deus, mesmo não estando na sua nação, porque ela testemunhou do poder de Deus. Ainda essa semana, eu encontrei uma grande autoridade militar do nosso estado, e estamos conversando com ele, e ele falou assim: pastor, lá na sua igreja tem uma pessoa assim, 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 que fez a integração, fez a ITM e tal, e é uma pessoa aqui do nosso meio. E ele disse o seguinte: eu evangelizei por alguns meses essa pessoa, e depois comecei a discipular, ela confessou Jesus, e por ela ter uma pessoa muito amiga dela, muito próxima na sua igreja, então ela está lá. E eu brinquei com esse comandante, disse assim: comandante, eu achei que essa pessoa estava firme, fez ITM, está frutificando por causa do meu trabalho, mas na verdade foi o teu trabalho. Aí começamos a brincar e dar risada. Queridos, você pode imaginar o novo destino, o novo rumo que você pode dar a uma vida, a uma família, a uma casa, por testemunhar da sua fé em Jesus, do seu amor por Jesus, da sua alegria em servir a Jesus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Pai de graça, Pai de amor, como a Tua palavra é linda, como a Tua palavra é maravilhosa, tremenda, edificante. Deus, muito obrigado. Obrigado a Deus por poder ser instrumento do Senhor e encorajar o meu irmão, a minha irmã, a serem instrumento, a serem porta-vozes do Teu Evangelho. Pessoas sendo salvas, curadas, restauradas, os grilhões das trevas sendo cancelados, anulados das vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para o louvor da sua glória, Pai. Amém. A palavra de Deus declara assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Eu gostaria, antes de fazer a oração e antes de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, eu gostaria de, mais uma vez, com a sua permissão, mais uma vez, encorajar você, conscientizar você do seguinte: ao pegar o pão, você vai dizer: eu estou tocando nesse pão, símbolo do corpo de Cristo, porque um dia alguém se importou comigo e falou de Jesus para mim. Ao pegar esse cálice na sua mão, pense mais uma vez: eu posso tocar nesse cálice, porque um dia alguém se importou comigo e falou do amor de Cristo Jesus por mim. Este pão, que é símbolo do corpo, e a Bíblia declara que as nossas dores e enfermidades caíram sobre Cristo Jesus. Este cálice, que fala do sangue do Senhor, que diz que o sangue do Senhor, a nova aliança, nos purificou, nos purifica de todo pecado. E nesse momento de alegria, nesse momento de gratidão, nesse momento de louvor, nesse momento de adoração a esse Deus único e todo-poderoso, nós queremos participar da ceia, da mesa do Senhor. Pai, Pai celestial, Pai de toda graça, muito obrigado. Nós fomos alcançados por esta graça salvadora, por esta graça abençoadora, por esta graça protetora. Deus, muito obrigado. Pai, e que toda zona de conforto, que todo conformismo que estamos tendo em não anunciarmos a salvação que existe, em não anunciarmos que a porta da graça está aberta, e não anunciarmos que há esperança para o desvalido, para o ansioso, para o angustiado, para o perdido. Deus, que possamos entender que a salvação chegará às pessoas ao nosso redor, através de nós, e que possamos nos tornar uma bênção, uma grande bênção na vida das pessoas, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. Pai, obrigado por esse pão, obrigado por esse cálice, gesto do seu amor, do seu carinho, da sua candura, do importar-se do Senhor por cada um de nós. Pai, reconhecemos isto com muita gratidão, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, nós desejamos que você tenha uma semana especial, maravilhosa. Desejamos que você seja impelido pelo Espírito Santo de Deus a evangelizar, a compartilhar a sua fé. Venha 2, 3, 4, 5 pessoas, participe da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Pegue o pão, pegue o cálice, faça uma oração e participe com gratidão, com alegria, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, pode vir. Existem vários irmãos com bandejas distribuídos por todo o templo, aqui embaixo, lá em cima no mezanino. Venha participar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Senhor, venho a ti para transformar meu ser. Graça encontrei que fluiu de ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim, todas vencerei no poder do teu amor. Atrai-me
face, deixa-me te ver, pra compreender o amor de viveres em mim. Vem me renovar ao cumprir em mim teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Atrai-me, com teu amor me envolve. Traz-me, ó Deus, pra o teu lado estar. Ao esperar, eu subo como águia no teu espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Atrai-me sim, Atrai-me, com teu amor me envolve. Traz-me, ó Deus, pra o teu lado estar. Ao esperar, eu subo como águia no teu espírito, contigo voarei no poder do teu amor. no teu espírito, Contigo voarei no poder do teu amor. no teu Espírito, contigo voarei no poder